surge com a necessidade do homem de medir terras, medir distâncias. E a trigonometria no triângulo retângulo é as razões trigonométricas que podem ser formadas utilizando a matemática. Bem, esse então é o triângulo retângulo, um triângulo ABC, onde nós temos aí um ângulo destacado, o ângulo beta, e os lados menores desse triângulo a gente chama de cateto. E o lado maior, oposto ao ângulo reto, o ângulo A, é chamado hipotenusa. As relações métricas, ou razões métricas entre os lados e os ângulos no triângulo retângulo, pode ser considerado aí o conceito de trigonometria. E aí a gente simplifica isso como razões trigonométricas. Inicialmente nós temos três. O seno, abreviado aí por seno. Então o seno do ângulo beta é igual ao lado C, que é o cateto oposto ao ângulo, sobre a hipotenusa, que é o lado maior. Então o seno do ângulo beta é igual a C sobre A. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Depois vem outra razão trigonométrica, é o cosseno. O cosseno de beta é o lado B, a medida, no caso do lado B, sobre a medida do lado A. Ou seja, o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente do ângulo beta é então o lado C, a medida do lado C, sobre a medida do lado B. Ou seja, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Com essas três razões trigonométricas, a gente pode fazer as aplicações nos casos aí em que eu vou agora demonstrar. Aqui nós temos um triângulo retângulo com um ângulo aí de 30 graus. A hipotenusa, aparentemente, mede 1000 metros. E o lado oposto ao ângulo está representado por uma letra X. Como que eu vou descobrir o valor que serve aí no lugar dessa letra X? Utilizando as razões trigonométricas. Bem, primeiro eu tenho que analisar qual delas eu vou utilizar. Isso é um conceito aí muito difícil, para os alunos identificar se eu vou usar seno, cosseno ou tangente. Mas é simples, desde que você entenda que seno é o lado oposto ao ângulo sobre a hipotenusa, que é justamente o que estamos tendo aí, olha. O lado oposto ao ângulo de 30 é x. E a hipotenusa é 1000. Então, de acordo com esse contexto aí, olha, é isso que nós vamos usar, o seno. O seno do ângulo 30 é igual ao lado oposto, representado pela letra x, sobre a hipotenusa, que mede 1000. Aí nós temos uma tabela, que eu vou colocar aqui para vocês, que é a tabela dos ângulos notáveis, seno, cosseno e tangente. Observando aí que o seno de 30 é meio. Olha aí, o seno de 30 é 1 sobre 2. Bem, sabendo disso, então, eu vou substituir o seno de 30 por meio. Vai ficar assim, 1 sobre 2 igual a x sobre 1000. Ou seja, o restante da igualdade aí vai ficar a mesma coisa. Eu só vou substituir o seno de 30 por meio. E agora? Como isso é uma proporção direta, e proporção direta a gente resolve multiplicando cruzado, então vai ficar 2 vezes x igual a 1 vezes 1000. Então, 2 vezes x é 2x e 1 vezes 1000 é 1000. Como 2 está multiplicando, passa dividindo, 1000 dividido por 2 é 500. Então, descobrimos aí que a medida de x, o valor numérico que pode ser substituído aí pela letra x, é 500, 500 metros. Ok? Essa então é a resposta. Agora nós temos outro exemplo para aplicar aí outra razão trigonométrica. Observem que mudou os valores e as incógnitas. Observa que o ângulo de 30 agora, ele tem do seu lado um valor e a hipotenusa como uma incógnita, como uma expressão algébrica para você identificar o valor utilizando a razão trigonométrica. Bem, o que eu vou utilizar então? Seno, cosseno ou tangente? Observe que o lado que está medindo 16, ele é adjacente ao ângulo.
ele está do lado do ângulo. E o x, né, ele é a hipotenusa. A única razão trigonométrica que tem esse contexto aí é cosseno, né? Por quê? Porque o cosseno é o lado adjacente sobre a hipotenusa. É justamente os dados que estão aí. Então, o cosseno do ângulo 30 é igual a 16 sobre x. Né? O lado adjacente, 16 sobre a hipotenusa, que é x. Na tabela, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Observem aí. Então, eu vou substituir o cos de 30, né, que é o cosseno de 30, por raiz de 3 sobre 2. Isso vai ser igual, então, ao restante da minha expressão, 16 sobre x. Como é também uma razão direta, né, ou uma proporção direta, eu posso multiplicar cruzado isso. Então, vai ficar x vezes raiz de 3 e 2 vezes 16. 2 vezes 16 é 32. E x raiz de 3, como está multiplicando, eu vou passar dividindo para isolar a minha variável x. Só que tem um problema aí. A raiz de 3 é um número irracional e ela não pode ficar no denominador de uma fração. Então há um artifício. Quem sabe? Chama-se racionalização. Nós vamos racionalizar essa raiz para tirar ela do denominador da fração. Então, a racionalização é você multiplicar pela mesma raiz. Então, vai ficar 32 vezes raiz de 3, vai dar 32 raiz de 3. E embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz quadrada de 9. A única coisa que dá para resolver aí, né, que não seja um número irracional, é a raiz quadrada de 9, que é 3. Então, esse vai ser o valor exato de x. 32 raiz de 3 sobre 3. Ok? E aí está a aplicação, então, do cosseno. Né? Bem, agora nós temos o terceiro exemplo, né, que supõe e deduz que seja a tangente. Tá certo? Então, vamos lá. Temos aí que descobrir a altura da árvore, observando que a posição aí em que forma um ângulo de 45 graus, justamente com a copa da árvore, né, se distancia do pé dela 15 metros. Então, o que nós vamos utilizar aí para descobrir a altura da árvore, representada pela letra H? Observem que os dados favorecem para a tangente. Por quê? Porque o H é o lado oposto e 15 metros é o lado adjacente. Então, a única razão trigonométrica que tem essa disparidade aí de lados, né? Ou seja, que relaciona os lados com o ângulo, é a tangente. Né? Porque a tangente é o lado oposto sobre a hipotenusa. Então, vamos lá. Vamos aplicar a tangente aí. Olha. Tangente de 45 é igual ao lado oposto, representado pela letra H, sobre a hipotenusa, que é 15. Né? Olhando na tabela lá, né, essa tabela é muito importante vocês copiarem aí no caderno de vocês, ou imprimir ela, né, e colar aí, porque se você não souber ela de cor, você vai ter que ter ela para consultar. Tá? Então, a tangente de 45, observando aí, é 1. Vou substituir a tangente de 45 por 1. E aí o restante eu vou copiar igual. Como eu multiplico isso cruzado, né? H vezes 1 é H. E 1 vezes 15 é 15. Portanto, está aí a altura da árvore, 15 metros. Ok? E aí está também a demonstração da aplicação da tangente. Beleza? Bem, gente, essa é a nossa aula. Se você não entendeu alguma das razões trigonométricas, volta o vídeo, assista novamente, faça um rascunho no caderno com o conteúdo relevante aí, né? E bons estudos para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.